E então lá no passado elas foram também trazidas e batizadas na mesma igreja presbiteriana, crendo que essa é a promessa de Deus também, para vós e para os vossos filhos é a promessa, diz a Escritura através de Pedro lá em Atos capítulo 3. Nosso irmão Henrique veio a se converter depois de adulto, foi batizado lá na sua infância também, numa fé não evangélica, e por isso há uma pequena distinção entre as duas moças e o Henrique. As duas moças estarão professando a fé, falando publicamente para a igreja, para o inferno e para os céus, que eles creem no Senhor Jesus Cristo, e o Henrique, da mesma forma, também atestando a sua fé, mas passando pelo ato do batismo. Eu gostaria de lembrar aqui algumas instruções que são importantes para nós nesse princípio. Como dissemos, a profissão de fé, esta confissão da nossa fé, ela não pode ser apenas algo intimista, guardado lá no nosso interior, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo disse: confessares com a tua boca, e essa é uma expressão então guardada na Escritura, que leva cada um de nós cristãos a manifestar publicamente. E no conteúdo maior da nossa fé, nós vamos aprender que, na verdade, todo aquele que se converte realmente a Jesus Cristo, entregando a sua vida a Ele um dia, crendo nele como Senhor e Salvador, o único remidor da sua vida, esse tal ou essa tal está impossibilitada de não falar com os outros. O novo convertido fala. Uma pessoa que abraçou a fé em Cristo Jesus compartilha, ela comunica aos outros, ela deixa que as pessoas saibam que Jesus Cristo é o seu Salvador. Mas é também uma ordenança da Escritura. É preciso que nós o façamos de forma pública. E o Senhor Jesus Cristo é que nos ensina isso quando diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. No outro texto, capítulo 7 de Mateus, versículos 22 a 24, o Senhor Jesus Cristo diz que no último dia, muitos se apresentarão a Ele, dizendo: Senhor, Senhor. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, eu não sei quem sois. Jesus disse, meus irmãos, que Ele irá negar alguns, mas Ele diz que Ele irá confirmar outros, como fiéis, como pessoas que creram nele, porque tiveram a ousadia e a coragem de fazer isso também aqui nesta vida, não apenas crendo e guardando a fé para si, mas demonstrando ao mundo. O Espírito Santo nos ensina, através de Paulo, que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Visto como pela graça de Deus esses irmãos se encontram aqui resolvidos a unir-se aos discípulos de Jesus Cristo, professando então publicamente a sua fé, eu quero exortá-los a responder com sinceridade algumas perguntas que faço nesta profissão de fé. Irmãos, vocês creem em um único Deus que subsiste em três pessoas? O Deus Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, Deus o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e também o Deus Espírito Santo, santificador de nossas almas e doador da vida. Creio nesse Deus triuno. Creio também, ou confessam também, que as Escrituras sagradas, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e consideram falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias que contrariam essa palavra de Deus, e todos os usos e costumes também acrescentados à simples lei do Evangelho de Jesus. Confessam isto? Confessam ainda que foram concebidos em pecado e que por natureza vocês são incapazes de cumprir a perfeita vontade de Deus, muitas vezes antes inclinados a amar e a fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Confessam isto? Vocês confessam firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e que não há outro meio de se alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Deus dá a todo o que lhe pede? Sim.
Vocês estão agora sinceramente arrependidos de todo o mal que já viveram, fizeram diante de Deus e dos homens, e estão resolvidos, de fato, a fazer uso diligente de todos os meios da graça por Ele ordenados para o bem do seu povo e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que Ele lhes proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça. Sim. Vocês prometem ainda que, como membros dessa igreja, estarão sujeitos à sua disciplina, às autoridades constituídas para o seu ensino e governo, enquanto estas forem fiéis às escrituras sagradas. Sim. Há pelo menos 3 formas básicas do cristão sustentar a obra de Deus. E eu gosto de enfatizar esta questão também com os professandos a fé. O cristão, Bruna, Alice, Henrique, eles podem sustentar a igreja de Deus, como dito, pelo menos de 3 formas bastante simples. Primeiro, ele deve e pode sustentar a igreja de uma forma moral, através do seu testemunho, da sua vivência, da sua obediência à prática da palavra de Deus. Moralmente, a igreja precisa ser conhecida lá fora da sociedade, diz a Escritura através de Paulo, que também nas regiões celestiais, através de todos os anjos e demônios, a igreja de Deus. E vocês tornam isso conhecido nessas regiões, quando vocês vivem de fato e obedecem de fato os princípios de Deus. Moralmente, vocês sustentam a igreja dessa forma. A igreja também pode e deve ser sustentada espiritualmente, através da vivência da palavra e através da vivência de vocês com a igreja, através da comunhão com os irmãos, da sustentação da igreja na oração, da sustentação da igreja no compromisso e na terra. Senhor, nós bendizemos o Senhor, porque apesar da grandeza do Senhor, apesar da imensidade do teu ser, apesar de ser tão tremendo a tua existência, o Senhor se dignou a se curvar em direção à terra, a esse pequeno planeta no meio de toda essa grandeza do universo. E não apenas olhar para a terra, mas olhar para cada um de nós, pequenos que somos diante desse universo, e nos amar de tal maneira, a ponto de dar o teu Filho Jesus para a nossa remissão e para a nossa redenção. Senhor, nós queremos glorificar o Senhor, porque esses irmãos aqui à frente estão confessando que creem nessa verdade da salvação única, na pessoa bendita de Jesus Cristo, não pelas obras que eles têm realizado, mas pela obra que Jesus realizou a favor deles. E nós pedimos ao Senhor que dê a sustentação, o fortalecimento, a fé e a vida deles, de modo que a tua palavra, a tua verdade, o teu evangelho continue se estendendo e alcançando outros tantos, por causa da vida e do compromisso desses irmãos. Agora, Pai querido, eles se consagram a Ti. Pedimos que o Senhor os receba e os guarde debaixo da sua proteção. Que o Senhor possa ser de fato o Deus e o Salvador na vida desses irmãos. Perdoa, Senhor amado, os pecados deles, como já crido que o Senhor o fez na cruz de Jesus. Limpa, ó Pai, a vida deles, para a glória e honra do Teu nome, no nome de Jesus. E que o Senhor possa confirmar no coração e na vida deles este ato para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós, reformados que somos, nós não adotamos a prática de testemunhas batismais ou de padrinhos batismais. O padrinho é aquele que se coloca ao lado para ser junto com a pessoa, um pai, um companheiro de caminhada. Nós entendemos, queridos, pela Escritura, que nós somos uma grande família, e cada um de nós então nos tornamos a partir de então pais e irmãos desses queridos, no intuito de ajudá-los, de fortalecê-los e de sustentá-los na caminhada cristã. A partir de então, cada um de vocês que são membros dessa igreja estão se colocando nessa condição e são juntamente comigo, com o pastor da igreja, com o conselho desta igreja, se tornam responsáveis diante de Deus para caminhar com eles. Eles precisam da nossa ajuda, precisam da nossa oração, precisam do nosso testemunho, precisam do nosso apoio. Olhem para eles como irmãos, olhem para eles como pais, olhem para eles como ovelhas desse rebanho e ajude-os. Mantenha a comunhão viva com eles, ande com eles, ajude-os na caminhada cristã.
Henrique, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus querido, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor pela vida do Henrique. Bendizemos o Senhor, ó Pai, porque ele creu na Tua palavra. Ele entregou a sua vida a essa fé. Ele devotou, ó Pai, a sua vida crendo no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, crendo que não há nenhuma outra forma, nenhuma outra alternativa, nenhum outro nome pelo qual ele possa ser salvo, a não ser pelo nome e pela obra meritória de Jesus Cristo, teu Filho, realizada especialmente ali na cruz, pagando o preço dos seus pecados. Ó Deus querido, nós colocamos o Henrique mais uma vez diante do Senhor, pedindo que o Senhor confirme no coração dele, na vida e no testemunho dele, na vivência dele no meio da tua igreja, essa fé que ele abraçou em Cristo Jesus. Dá, ó Deus, a ele, através da presença do teu Espírito Santo, através da tua palavra, através dos meios de graça que o Senhor concede, o fortalecimento e a ajuda, para que ele fique firme na tua palavra até o último dia. O Senhor mesmo é quem disse, ó Pai, aquele que for fiel até o fim, aquele que perseverar até o fim, será herdeiro do teu reino. Dá a tua bênção ao teu servo e que essa fé iniciada, sabemos que o Senhor há de conduzi-la e fortalecê-la até aquele último dia. Nós oramos pelo Henrique, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, oro também pela